Oi pessoal! Bom, hoje a gente vai começar a dar continuidade ao nosso conteúdo de microbiologia e parasitologia. Nós vamos hoje falar sobre parasitologia, a gente vai falar da parte de roteiro laboratorial para exames parasitológicos, tá? Quais são os procedimentos que devem ser seguidos para um exame parasitológico, quais são os métodos que podem ser utilizados para os determinados tipos de parasitas, tá? Que a gente vai ver a rotina laboratorial, ok? Então vamos lá. Logo de início, né, quando a gente fala de exame, vem aí todo o procedimento de todo e qualquer tipo de exame que tem que ser realizado, né, que são os procedimentos dos cuidados pré-analíticos que deve ser tomado em qualquer tipo de exame, né. Então, quando a gente fala a respeito dos exames de fezes, a gente tem que ter o transporte dessas fezes aí em um local adequado, né, de preferência no pote estéreo, próprio para coleta. Essas amostras, elas têm que ser identificadas de maneira correta assim que chega ao laboratório, com o nome do paciente, a identificação do laboratório, a idade, a hora que foi feita essa coleta e a hora que essa amostra chegou ao laboratório. Quando se vai fazer uma coleta, quando o paciente vai lá ao laboratório para pegar o pedido ou para entender, né, como que deve ser feita a coleta, tem que ser explicado de maneira clara, como qualquer outro tipo de exame, tem que ser explicado de maneira clara a maneira que esse paciente vai se coletar essa amostra, tem que ser explicado que se for ficar muito tempo para se levar ao laboratório, tem que se manter refrigerado, pois o calor acaba fermentando a amostra, né, e acaba trazendo ali um resultado indesejado. Depois que você explica tudo isso, é importante perguntar para o paciente para ver se ele entendeu, perguntar se ele sabe como realmente é feita essa coleta, porque a gente sabe, né, que como qualquer tipo de exame, a coleta correta é o que vai ajudar ali na determinação do diagnóstico final, né? Então, para se fazer um exame de parasitologia, dependendo o tipo de parasita que está fazendo a pesquisa, é recomendado que se faça uma coleta em 3 etapas, né, 3 dias alternados, para que se consiga pegar ali todas as amostras possíveis, né? Existem alguns tipos de parasita que eles não soltam ovos todos os dias. Então vai ter dias alternados, você pode fazer uma coleta no dia e não vir nenhum ovo, nenhum trofozoide, nenhum cisto, nem nada. Então por isso que a maioria dos médicos pede que se faça a coleta em 3 dias alternados, para que se consiga chegar ali a algum resultado. Quando se faz o exame a fresco no microscópio, todo parasita que for observado, ele tem que ser relatado, de preferência utilizando o nome científico, o gênero e a espécie desse parasita e o estágio que ele se encontra, se é em larva, se é ovo, se é trofozoído, tudo isso é importante ser relatado. Também deverão constar os métodos executados, né, e as consistências dessa fezes. O que isso quer dizer? Deverá constar quais foram os métodos que foram utilizados para fazer essa análise dessas fezes e qual o estado que essas fezes chegaram ao laboratório, se está no estado pastoso, se está no estado líquido, se está no estado consistente, porque isso também determina o prazo que essas amostras podem ficar em ar ambiente antes de começar a análise, ok? Quando a gente fala do estado da amostra, a gente vai começar pelo aspecto dessa amostra, né? As fezes líquidas, elas devem ser examinadas dentro de no máximo 30 minutos. Quando a gente fala de fezes semissólidas, pode ser até de 1 hora, e as fezes formadas com formato pastoso mesmo até 24 horas. Se passar desse tempo, obrigatoriamente tem que ser mantido em lugar ou refrigerado ou com alguns conservantes. Para alguns tipos de amostra, alguns biomédicos não gostam do conservante, porque o conservante ele pode lisar alguns tipos de parasitas.
Mas os conservantes que são utilizados é o formol a 10%, o álcool polivinílico, que é o PVA, o NIF, que ele é o conservador, ele é bem difundido, né? Ele é com composto de metiolato ou mercúrio crônio, iodo e formol. E o SAF, que é um fixador utilizado para conservar os cistos e os trofozoítos. Ainda falando em relação aos conservantes, a proporção utilizada é de 3 partes para qualquer um dos conservantes para uma parte de fezes. E essa mistura deve ser bem homogeneizada para que se consiga conservar todo o conteúdo da amostra, né? O formol e o NIF, eles preservam os ovos, os cistos e os trofozoítos para quando se fala em exame a fresco. O PVA e o CF, eles preservam os trofozoítos para quando a gente fala de exame com coloração permanente, ok? Formol a 10%, ele é utilizado o formol comercial, 10 ml, com a solução salina a 0,80%, 90 ml. Assim se forma o formol a 10%. Fixador do álcool polivinílico, que é o PVA, é utilizado para conservar e transportar fezes quando tem os aspectos líquidos. É utilizado de 2 a 3 ml de fezes para de 8 a 10 de solução de PVA. Por álcool polivinílico é utilizado bicloreto de mercúrio, que é uma solução aquosa saturada, utiliza 312 ml. Álcool etílico a 95%, utiliza 156 ml. Ácido acetil glacial, 25 ml. 20 gramas do PVA em pó e 7,5 ml de glicerina. O preparo é feito. A gente prepara o bicloreto de mercúrio dissolvendo 130 a 140 gramas de sal em 1000 ml de água destilada. Aquece, né, para que se consiga dissolver esse sal. Aí, após o resfriamento, é feita a filtragem e colocado em uma garrafa. Coloca o PVA em pó no álcool, agitando lentamente. Aquece-se em banho-maria a 75 graus e agita o reagente e deixar esfriar. Depois que esfriou, guarda fechado e vai utilizando conforme necessário. Preparo dessa quantidade, né? Usando essas quantidades, dessas dosagens de cada produto, faz-se o preparo, deixa lá e vai se utilizando na rotina laboratorial. Acabou, faz-se um novo preparo. Para o preparo do NIF, é utilizado 250 ml de água destilada, solução de mercúrio crônio a 250 ml, formol 25 ml, glicerina 5 ml. Aí aqui só para identificar, né, que o MIF ele vem da sigla metiolato iodo formol, ok? Para o preparo do SAF, que é o acetato de sódio, ácido acetil e formaldeído. A gente vai utilizar 1,5 grama de acetato de sódio, 2,9 ml de ácido acético, 4,0 ml de formol a 40% e água destilada 92,5 ml. Sobre os exames de fezes, a gente vai ter uns critérios, né, que precisa se fazer o desprezo dessas amostras que são inválidas quando elas não têm quando elas não apresentam conteúdo desejável, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de fezes que tenha contraste, né, a gente vai rejeitar fezes que contendo meio de contrastes para raio-x, no caso do sais de bário. Então a gente vai colher as fezes de 5 a 10 dias após a ingestão de sais de bário. Então, quem fez uso de sais de bário tem que se passar pelo menos 5 dias sem fazer a coleta, porque ela vai vir com o meio de contrastes, né?
Para se fazer essa coleta, para se fazer uma coleta de fezes no dia anterior, o paciente não pode ter utilizado nenhum tipo de purgativo, igual, por exemplo, como óleo mineral, supositório, porque isso vai fazer com que não se consiga fazer a pesquisa de protozoários. Então, para se fazer exames, não se pode tomar nenhum tipo de purgativos antes. A amostra chegou no laboratório, a gente vai começar a fazer o preparo dela, né, para se fazer as análises dessa amostra. Então, quando a gente fala da parte de exame macroscópio, a gente vai começar por observar a consistência da amostra, a gente vai relatar essa consistência. As fezes, quando elas estão mole ou líquidas, elas já sugerem aí algum tipo de presença de trofozoítos e de algum protozoário intestinal, né, o que vai causar algum tipo de diarreia. Cistos dos protozoários são encontrados com mais frequências nas fezes já formadas, nas fezes moles não. Os ovos e as larvas de eumintos, esses já podem ser encontrados tanto nas fezes mole quanto nas fezes formadas. Você vai pegar a amostra, você vai analisar a amostra fecal ali com o auxílio daqueles palitinhos, para verificar se tem alguma presença de eumintos adultos. Vai se verificar a presença de muco, de sangue ou de verme adultos também nessa amostra, que isso se consegue olhar ao ver a olho nu, né? As vantagens do exame microscópico. Ele vai permitir que a gente consiga ter uma visualização dos trofozoítos, dos cistos, dos ossocitos, dos protozoários e dos ovos e larvas dos eumintos. Como rotina do laboratório, é recomendado que a gente faça 3 tipos de procedimento, né? Primeiro, exame direto a fresco, para observação e movimentos dos trofozoítos. Segundo, técnica de concentração de parasitas. E o terceiro, um esfregaço de fezes com a coloração permanente. O exame de fezes, ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Ele pode ser determinado se existe ou não a presença de parasitas, e ele também vai determinar quais esses tipos de parasita e qual a quantidade de parasita que existe nessas fezes. Os métodos quantitativos é o que é utilizado para fazer a contagem, né, dos óvulos, para se conseguir fazer uma avaliação da carga parasitária que esse paciente carrega. Para esse método, o mais empregado é o método de Kato-Kaetz. Os métodos qualitativos, eles são utilizados, né, para fazer a demonstração da forma do parasita, né, quais os tipos de parasita que são encontrados ali. Então, por mais que às vezes o número de parasitas seja pequeno, aí quando é pequeno, a gente precisa recorrer a outros métodos, né, como por exemplo, fazer o enriquecimento das formas, né, para que se consiga concentrá-las em um ambiente, para se conseguir fazer ali a diferenciação desses parasitas. Sobre os métodos de enriquecimento, de concentração, os principais que a gente tem é a sedimentação espontânea, a sedimentação por centrifugação e o centrífugo por flutuação. Na sedimentação espontânea, a gente pode utilizar o método de Hoffman, o método de Pons e James ou o método de Lutz. Esses métodos, eles vão permitir que a gente consiga o quê? Encontrar, né, as larvas e os ovos e os eumintos e os protozoários que estão presentes ali nessa amostra. Na sedimentação por centrifugação, a gente pode ser utilizado ou o método de Blake, que é conhecido por NIFS, ou o método de Richet e o de Coprotest. Esses métodos, eles são utilizados para fazer as pesquisas dos cistos, dos protozoários, dos ovos e das larvas e eumintos presentes nessa amostra. Quando a gente fala de centrifugação e flutuação, a gente pode utilizar o método de Faust. Esse método, ele é utilizado para fazer a pesquisa dos cistos, dos ossocistos, dos protozoários e dos ovos leves.
as fezes, quando elas são enviadas para o laboratório clínico, elas devem, né, passar por algum dos métodos que a gente falou, né? Então, como não existe um método capaz, apenas um método, né, capaz de diagnosticar todas as formas parasitárias, o que se faz? É colocado uma rotina, onde se utiliza um método geral, como por exemplo de Lutz ou de Hoffman, que eles são de métodos fáceis de se fazer e que se ocupa pouco tempo. E a gente também utiliza daí um específico para os cistos e os protozoários e para as pesquisas de larvas e dos eumintos. Então vamos lá, sobre os exames, o exame direto a fresco. A gente vai colocar de 2 a 3 gotas de solução salina de 0,85% em uma lâmina de vidro. A gente vai tocar com a ponta do palito em vários pontos da amostra, né? A gente vai enfiar o palito em alguns pontos de dentro da amostra, pegando uma pequena porção daquela amostra e vai colocar na lâmina. Vai espalhar essas fezes em cima da lâmina, em cima dessa solução salina, fazendo ali um pequeno esfregaço. A gente tem que observar que a espessura desse esfregaço, ele não pode ser muito grosso, porque se ele ficar muito grosso, a luz do microscópio não vai passar e você não vai conseguir fazer a leitura, vai ficar apenas uma pasta marrom ali no seu foco do microscópio, né? Então a gente tem que fazer esse esfregaço de uma maneira que, se você colocar contra a luz do microscópio, você consiga ver o que tem naquela lâmina, ok? Para que esse método é indicado? Para que serve esse método, professora? Ele serve para que a gente consiga fazer a pesquisa dos trofozoítos e dos protozoários quando a gente está falando de fezes diarreicas. E também para fazer a identificação dos cistos, dos protozoários e das larvas de euminto, quando a gente cora e faz a preparação com Lugol, tá? Assim, aqui eu coloquei a observação aqui que o uso da lamílula é facultativo. Por quê? A gente pode colocar essa amostra, né? A gente vai colocar a solução salina, a gente vai colocar a amostra das fezes, a gente vai fazer ali espalhar, né, essas amostras em cima da lâmina e vai levar ao microscópio. Algumas literaturas preconizam que é necessário pegar uma lamílula e colocar em cima da amostra para levar ao microscópio. Algumas já dizem que não é necessário. Eu particularmente prefiro lamílula. Por quê? Quando você coloca a lamílula em cima da amostra, olhando. Segundo, não existe a possibilidade de você subir demais a na lupa do microscópio. Então, tipo, na minha concepção, eu prefiro sempre usar a lamílula. Eu acho que é mais fácil para fazer a leitura, porque acaba que a amostra não acaba se espalhando pela lâmina inteira. Ela acaba se prendendo ali só debaixo da lamílula e também não corre o risco da gente acabar contaminando, sujando o microscópio, ok? Solução salina ou solução fisiológica. Para esse preparo é utilizado cloreto de sódio, 85 gramas a 90 gramas, água destilada deionizada, 1000 ml. Solução salina isotônica é um termo aplicado para todas as concentrações de solução salina para uso biológico, de concentração de 0,85 a 0,90%, ok? Para fazer o exame direto a fresco, a gente vai utilizar a solução de Lugol. Solução de Lugol é utilizada iodo a 2 gramas, iodeto de potássio a 4 gramas e água destilada 100 ml. Para os métodos de Lutz ou Hoffman e Points e James, que são os métodos de sedimentação espontânea. O que preconiza a literatura é que a gente vai colocar 2 gramas de fezes em um frasco de borel ou no copo descartável, colocar cerca de 5 ml de água, dissolver bem com palito de sorvete, acrescentar mais 20 ml de água,
coar a suspensão. Para isso a gente utiliza gases, umedecido, dobrado várias vezes em cima de um coador pequeno. Num cálice cônico de 20 ml de capacidade, 200 ml de capacidade, perdão. Os detritos retidos na gaze são lavados com água mais 20 ml. Então, a amostra chegou lá no laboratório. A gente vai pegar a amostra naquele potinho mesmo. A gente vai colocar 20 ml de água dentro. Só que o que acontece, gente? Vou falar pela rotina laboratorial, pela prática, o que realmente acontece. A amostra chega, não é pesada, não é pesado 2 gramas, ninguém pesa isso. Então o que fez? Às vezes quando o paciente chega com aquele pote lotado de fezes, é descartado a metade ali, pelo menos, ou mais da metade, deixando um pouquinho no fundo. Enche-se o potinho de água, dilui e coloca para coar e acrescenta mais 200 ml de água. Aí, a gente tem que observar quando é coado, se em cima do coador, na gases, não ficou muito detritos de fezes ainda sem diluir. Por quê? Se isso acontece, tá errado, porque pode ficar ali no meio daquelas fezes que não foi diluída, ali pode estar as amostras que a gente... as amostras dos parasitas que a gente está querendo, né? Então, essas fezes, elas têm que ser diluídas o máximo possível, ficando bem líquida mesmo, para quando coar, ficar só mesmo, igual, por exemplo, o resto de alimentos que não são bem triturados, bem mastigados. Essas coisas, as únicas coisas que podem permanecer em cima da gases depois que for coado. O restante tem que descer tudo pro cálice, ok? Depois que a gente coou, que completou o cálice com água, vai deixar aquele cálice quietinho ali no canto, em repouso. Ele pode ficar até 24 horas depois que foi coado ali, preparado. Mas geralmente, depois que se faz, que coloca em sedimentação ali, de 2 a 3 horas já consegue se fazer a coleta para fazer a análise. Então a gente vai desprezar o sobrenadante com muito cuidado, para que se não despreze a suspensão que está no fundo, né, o sedimento. A gente vai homogeneizar o sedimento e coletar uma porção dele. A gente vai pegar uma pipetinha daquelas descartáveis, vai coletar um pouquinho, colocar uma gota numa lâmina, corar com um lugol, cobrir com a lamila e levar ao microscópio para fazer a análise. É importante analisar pelo menos 2 lâminas de cada amostra. Por quê? Para se fazer realmente o tira-teima, né? Se 2 lâminas não apresentou nenhum tipo de parasita, pode se laudar como não apresentou nenhum tipo de parasita. Uma lâmina só, você pode ter pego uma parte ali da amostra em que não tinha o parasita, mas isso não quer dizer que o paciente não tenha, ok? Ó, aqui tá o exemplo do método de Hoffman, que é feito a diluição da amostra, coado, enchido o cálice e deixado sedimentar. O método de Hutchinson. A gente vai dissolver 5 gramas de fezes em 10 ml de água, filtrar com a gás também dobrado em 4 vezes. A gente vai colocar em um tubo cônico e levar para centrifugar 1.500 RPM por 2 minutos. Depois a gente vai jogar fora esse sobrenadante também, e ressuspender novamente com mais 10 ml de água. A gente vai repetir isso de 2 a 3 vezes até que o sobrenadante dessa amostra seja bem claro. Depois que o sobrenadante estiver bem claro, a gente vai adicionar 10 ml de formol a 10%, homogeneizar e deixar descansar de 10 a 20 minutos. Depois a gente vai adicionar 2 ml de éter. A gente vai agitar bem isso aí, levar na centrífuga 1.500 RPM de novo por mais 2 minutos.
A gente vai de novo desprezar o sobrenadante. E a gente vai examinar o depósito ao microscópio, adicionando uma gota de solução de Lugol. Então, a gente vai examinar o final ali com uma gotinha de solução de Lugol, lâmina e microscópio. Aqui, ó, é uma amostra de como que vai ficando, né? Conforme vai se fazendo, aqui quando se tem já a adição do éter, o éter vai subir. Aqui a gente vai ter só os restos fecais. Aqui nessa parte aqui a gente tem o formol com a solução salina. E aqui no fundinho a gente tem o sedimento sólido dos parasitas, ok? Método de Faust. Centrifugou. Flutuação em sulfato de zinco. A gente vai diluir 10 ml de fezes para 20 ml de água. Vai se homogeneizar bem. Vai coar com a gás dobrada também. E vai transferir para um tubo de Hanselmann. Vai centrifugar por 1 minuto a 2.500 RPM. A gente vai desprezar o sobrenadante e vai ressuspender o sedimento em água. A gente vai repetir essa operação aí de 4 a 5 vezes até que o sobrenadante fique claro também. Aí depois a gente vai desprezar o sobrenadante claro, vai ressuspender o sedimento com sulfato de zinco a 33%, densidade de 1,18 grama por ml. E vamos centrifugar de novo por mais 1 minuto a 2.500 RPM. Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Os cistos e os ovos leves, que estão presentes ali, eles estarão na película superficial. Então a gente vai fazer recolher aquilo ali com a alça de platina. A gente vai colocar numa lâmina junto com a gota de Lugol e cobrir, né, com a lamínula. Quando se faz isso, esse tipo de procedimento, a gente tem que fazer a análise imediata dessas amostras. Por quê? O sulfato de zinco, ele pode deformar os cistos e os ovos. Então, ele pode degradar os cistos e os ovos e depois a gente não consegue chegar a uma análise correta de que tipo de cisto ou de ovos que a gente está olhando ali, ok? Aqui, ó, um exemplo do método de Faust. Feita a centrifugação na centrífuga, separado, tira-se uma gotinha, coloca-se a lamílula e leva para o microscópio. O método de Cut-Cuts, que é um método de cut modificado por Cutts e Collis. Prepara-se uma solução de verde de malaquita de acordo com a seguinte fórmula: glicerina 100 ml, água destilada 100 ml, verde de malaquita a 3%, 1 ml. Essa solução, ela serve para quê? Ela serve para conservar as fezes e ela também clarifica as formas parasitárias existentes ali nessa amostra. A gente vai cortar um papel celofane semipermeável em pedaços de 24 mm por 30 mm. Nós vamos deixar esse papel mergulhado na solução de verde malaquita por pelo menos 24 horas. Depois a gente vai colocar sobre um papel uma pequena quantidade da amostra que a gente tem ali do paciente. A gente vai comprimir essas fezes com o papel da tela metálica. Aqui são a forma do papel, marca Ibras, número 120, fios e trama 0,9 mm ou similar de nylon. A gente vai retirar as fezes que passaram para a parte superior da tela e transferi-la com o auxílio de um palito para o orifício de 6 mm de diâmetro de um cartão retangular de plástico colocado sobre a lâmina de vidro. Após encher completamente o orifício, a gente vai retirar o cartão, deixando as fezes 42 mg sobre a lâmina. A gente vai cobrir as fezes com papel celofane, inverter a lâmina sobre a folha de papel e comprimi-la. Após 1 hora, a gente vai levar ao microscópio, examinar, contar os ovos que está presente ali nessa preparação. O número de ovos que foi encontrado nessa preparação, a gente vai multiplicar por 24, que vai corresponder ao número de ovos por grama de fezes, ok?
Então, por exemplo, se a gente encontrou 2 ovos nessa preparação, a gente vai multiplicar por 24 e o valor vai ser a quantidade de ovos presente por grama de fezes que esse paciente tem. Aí, assim, na rotina, eu até coloquei aqui, ó, na rotina laboratorial a gente usa geralmente o método qualitativo. Esse método de Cut-Quartz, ele é utilizado para fazer a pesquisa de ovos, Schistosoma amazoni e da Ascaris lumbricoides. Para os tichures e dos ancilostomídeos, cistos de protozoários, eles não são visualizados nessa preparação, tá? E não é possível fazer esse método com fezes diarreicas, porque a gente tem que, durante o preparo, a gente vai comprimir as fezes, a gente vai transferir elas de um lugar para o outro. Uma fezes diarreica muito líquida, a gente não vai conseguir fazer a transferência, né? Isso aí é óbvio. Ó, aqui um exemplo de como que seria, né, esse método. A transferência para o papel, utiliza-se um papelzinho retangular para fazer essa transferência, depois transfere aqui para a lâmina e depois leva-se ao microscópio. Bem, gente, é isso. Era a aula que eu tinha para passar para vocês sobre rotina laboratorial e exames de fezes. É sobre isso. Semana que vem a gente tem provas, né? Então, preparem-se, estudem e até na semana que vem.